Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Voltamos para a nossa quarta live, né? Do nosso curso de língua portuguesa, curso intermediário. A gente teve aula na terça-feira passada, depois tivemos o feriado, né? Então, hoje voltamos para terminar o assunto que começamos na terça-feira, acentuação gráfica, e começar a parte de fonologia, fonética e fonologia, que é da aula de hoje. Deixa eu só... Como eu gosto sempre de fazer, eu gosto de fazer uma revisão do que já foi feito. Foi visto na aula passada, até para que possamos fixar os conteúdos aprendidos na última aula. Beleza? Nós temos aqui, pessoal, nós vimos que toda palavra em língua portuguesa, ela é acentuada. Nós temos um acento gráfico, que é o acento circunflexo, o acento agudo, ou o acento grave, e outras têm o acento prosódico, né? Então, a gente sabe que tem a sílaba mais forte, mas não tem acento gráfico. O que nós estudamos aqui é o acento gráfico. Então, são acentuados os monossílabos tônicos, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Tá? Os monossílabos têm apenas uma sílaba, tomem cuidado com essa informação. São só os que têm apenas uma sílaba. Tá? Quais são os monossílabos acentuados também? Aqui eu dei uma ajustada. Os ditongos abertos, né? Terminados em EI, EL e OI. Lembrando, nós vimos na última aula, os ditongos abertos são só acentuados quando forem na última sílaba, ou nos monossílabos, ou nos oxítonos. Professor, oxítono ou oxítona? Se eu falar vocábulo, é vocábulo oxítono. Se eu falar palavra, palavra oxítona. Tá? Então, os dois estão corretos. Então, exemplos de monossílabos tônicos acentuados. Pá, pé, pó, pás, pés, pós. Tá? Os ditongos abertos, méis, céu, véus, mói, sóis. Então, isso aqui são casos especiais dos ditongos abertos. Nós temos 4 regrinhas de acentuação. Monossílabos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Temos os casos especiais e um deles é o ditongo aberto. Temos o hiato e temos o acento diferencial, que é o que te vê daqui a pouquinho. Certinho? Que é o que te verá daqui a pouquinho. Deixa eu só colocar no modo de exibição. Vamos lá. Acentue-se também, pessoal, as palavras oxítonas, terminadas em A e O, em e eis. Tá? O A e O seguidos ou não de S, tá? E os ditongos abertos, EI, EL e OI. Certo? A gente já viu essas regrinhas? Já vimos na última aula, tá com outro slide, então esse aqui eu vou até acrescentar na aula, no slide que vai na aula lá, que ele está explicadinho também. Tá? Exemplos de oxítonos acentuados, terminados em A, vatapá. Você, tem até uma questãozinha de você, não sei se eu já fiz na última aula, devo fazer hoje. Você é oxítono terminado em E. Avô, oxítono terminado em O. Belém, oxítono terminado em EM. Anéis, oxítono terminado em ditongo aberto. Heróis, ditongo aberto. Babás, terminado em A. Cafés, terminado em S, seguido de S. Avós, terminado em O, seguido de S. Parabéns, terminado em ENS. E chapéus, terminados em ditongos abertos. Então, ditongo aberto é uma exceção, uma regrinha especial. Então, o vocábulo é oxítono? Sim, mas ele é acentuado porque ele é um ditongo aberto. Senão, levaria acento, né, terminado em U. Acentue-se as paroxítonas. Tá? Terminadas. Pega a palavra rouxinol. Rouxinol, agora você pega só as consoantes da palavra rouxinol. R, X, N, L. Então, as paroxítonas terminadas em R, X, N, L. Terminado em AN, tá? O A com tio, seguido ou não de S. AN, IS, UNS, US, PS e ditongo. Tá? Nós temos um caso especial desse ditongo. Tá? Quando for ditongo crescente, paroxítona terminada em ditongo crescente,
que acontece, pessoal? Ela pode ser classificada também como uma falsa proparoxítona, certo? Então, já passo esse slide para vocês. Então, exemplos aqui: cadáver, paroxítona terminado em R; tórax, paroxítona terminado em X; hífen, terminado em N. Lembrando, na última aula, que a gente viu que hífens não leva acento. Hífenes, que também é plural de hífen, é acentuado. Amável, terminado em L; vírus, terminado em U, seguido de S. Imã, terminado em AN; órgão, terminado em ão; táxi, terminado em I. Albo, terminado em IN; fórceps, bíceps, tríceps, quadríceps. Então, são músculos do corpo humano terminados em PS. Órfãos, órfãs. Tá? Faltou um acento no táxis aqui, mas você sabe que leva acento. Álbuns e jockey. Tá? E jockey, terminado em I. Bom, prestem bem atenção aqui. Tá? Os ditongos abertos. Antigamente, assembleia, tá? Boia, heróico, jiboia, centopeia, tá? Prosopopeia, que é uma figura de linguagem, levavam acento por serem ditongos abertos. Isso na antiga ortografia. Na ortografia vigente, essas palavras não levam mais acento. Acentuam-se as proparoxítonas, todas as proparoxítonas. O que é uma palavra proparoxítona? Aquela que a última, penúltima, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Inclusive, proparoxítonas é uma palavra proparoxítona. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, são as palavras esdrúxulas, né? São as que menos aparecem na língua portuguesa. Está cortando a fala, é isso? Vamos lá. Casos especiais, normal, né? Casos especiais. Os hiatos tônicos são acentuados em I e U. Quando, pessoal? Tá? Quando eles estiverem antecedidos por uma vogal na sílaba anterior, quando eles estiverem sozinhos na sílaba, ou no máximo seguidos de S, tá? E nunca seguidos de NH. Tá? Nunca seguidos de NH. Vamos lá, sair, pode ver o I está sozinho, acompanhado de uma vogal. Baú, o U vem sozinho na sílaba, acompanhada de uma vogal. Caiu, tá? Caiu, então não leva acento, tá? Caiu. Cair, o I vem seguido de R. Caindo, o I vem seguido de N na mesma sílaba. Saísta, ou saíste também, né? Vem seguido de S na mesma sílaba. Balaústre, vem seguido de S. Juiz, vem seguido de Z. Então, o I só leva acentos se ele vier sozinho ou, no máximo, seguido de S. E na língua portuguesa, as palavras terminadas em Z não levam acento. Raul, seguido de L. Ruim, vem seguido de M. Então, as palavras não são acentuadas. Lembrando que seguidos, o I seguido de NH, tá? Não são acentuados. Rainha, tainha, bainha, baixinha, tá? Não são acentuados. Tá certo? A nova, não é nem nova reforma ortográfica mais, né? A gente podia dizer nova ortografia, tá? Não se acentua o I e o U, só que era acentuado antigamente, tá? Quando precedidos de ditongo, feiura, baiuca, na ortografia antiga, levavam acento. Então, só é acentuado quando vier uma vogal antes. Quando vier um ditongo antes, nós não temos mais acento. Tá certo? Nós não temos mais acento nas palavras. Bom, aqui nós teremos os acentos diferenciais. Lembram que eu falei que nós temos 3 regras especiais? O acento do ditongo aberto, sempre na última sílaba. Agora o acento diferencial e o hiato. Tá certo? Nós vimos as outras duas, agora veremos o acento diferencial. Antigamente nós tínhamos uma relação enorme de palavras que eram acentuadas para diferenciar uma da outra. Agora nós só temos 3 palavras. Vir e ter, tá? Eles vêm na terceira pessoa do plural, do indicativo, e na terceira pessoa do singular. Ele vem, então não leva acento. Eles vêm, vocês percebam, se escreve da mesma forma. Então, para diferenciar
e sabermos quem leva acento ou não, tá? Quem está na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural, o acento vem na terceira pessoa do plural. Ele tem, eles têm. Certinho? Então, ver, né? Vem, eu troco, acrescento só um acento, tem, acrescento só um acento também. Os derivados de ter e vir, tá? Convir, intervir, reter, manter, deter, como é que a gente vai conjugar? Então, ele intervém na terceira pessoa do singular, é acento agudo. Na terceira pessoa do plural, eles intervêm, acento circunflexo. Ele mantém, acento agudo, eles mantêm, acento circunflexo. Os verbos crer, dar, ler e ver, que na terceira pessoa do plural, eles levavam acento, tá? Eles leem, que eles creem, não levam acento. Então, quando eu tenho e o, antigamente voo era acentuado, enjoo era acentuado, agora não levam mais acento. Tá? Aqui, o trema, nós não usamos mais trema em palavras de língua portuguesa. Nós não usamos mais trema em palavras de língua portuguesa. Ah, mas eu vi o nome lá, Miller, em alemão, que era, eu tenho que escrever com trema, assim, é uma palavra de outra língua. Tá? Então, na nossa língua portuguesa, frequente, tranquilo, aguentar e sagui, não levam mais trema. Isso já vi cair no prova do CESP algumas vezes, pessoal, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Aqui. Por, tá? Por com acento e por sem acento. O por com acento é verbo. O por sem acento é preposição. Vou pôr o GPS na bolsa. É uma ação, é um verbo. Esta aula foi feita por mim. É uma preposição. Então, por, para diferenciar o verbo da preposição acentuado. Certinho? Pôde e pode. Pôde é passado, pretérito perfeito. Pode, presente indicativo. Então, você pode ver que escreve da mesma forma, mas para diferenciarmos uma da outra, soubermos em que tempo que está, no passado é pôde, tá? No presente é pode. Perfeito? Bom, pessoal, aqui eu fecho essa aula e vamos passar para uma próxima. Nós vamos seguir aqui mesmo. A gente parou na lista de exercícios, depois a gente volta. A gente volta, pessoal. A gente volta na nosso slide. Vamos fazer essa questão aqui. Isso aqui a gente vai dar um minutinho para que vocês façam. De acordo com as regras de acentuação gráfica e ortografia, julgue o item. O substantivo paciência é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou por ser uma proparoxítona eventual ou relativa. Vamos lá? Pôr do sol, tá? Antes na ortografia antiga, ela vinha com o hífen. Hoje a gente escreve sem hífen e com acento circunflexo. Certinho? Eu fiz essa pergunta. Agora que apareceu, alguém perguntou aí. Tá? Vamos lá, gente. Então, de acordo... Tá? Isso aqui é para dizer se está certo ou errado, tá, pessoal? Tá? Isso aqui é certo ou errado. É uma regrinha que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. De acordo com as regras de acentuação gráfica e ortografia, julguem o item. Paciência é acentuado por ser uma paroxítona terminada em tom crescente. Perfeito. As paroxítonas terminadas em tom crescente, pessoal, elas podem ser classificadas como proparoxítona eventual ou proparoxítona relativa. Eu já vi autor que falou em falsa proparoxítona. Tá? Isso aqui é questão típica do CESP. O CESP gosta muito dessa pegadinha aqui. Certinho? Essa aqui é uma questão do CESP. Não tem mais uma? Vamos lá. Questão do CESP. Isso aqui é exato, mas é o mesmo estilo do CESP.
ESAF nem faz mais concurso público, né? Então, acho que até a prefeitura tentou chamar a ESAF para fazer alguns concursos públicos nossos, e a ESAF não faz mais concurso público. ESAF fazia muito concurso de fiscal, né? O acento das palavras vésperas, ciências e econômicas justifica-se devido à mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá? Certo ou errado? Ou falso e verdadeiro? Aqui o meu não falou, né? Vamos fazer certo ou errado. O acento nas palavras vésperas. Vésperas, proparoxítona. Ciências, paroxítona, terminada em título crescente. Econômicas, proparoxítona. Justifica-se devido à mesma regra? Errado. Não é a mesma regra. Bom, seria a mesma regra, né? Professor, mas vésperas é proparoxítona e ciências é uma falsa proparoxítona, sim, mas não é a mesma regra, né? Ou são todas falsas proparoxítonas ou são todas proparoxítonas. Vamos lá? Próxima. No que diz respeito ao texto, a palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Vamos lá? Falso ou verdadeiro isso aqui? Prejuízo, por que prejuízo é acentuado, pessoal? Ó, o I vem sozinho na sílaba, antecedido de uma vogal. Então, o motivo do acento em prejuízos é porque é um hiato. Tá certo? Porque é um hiato. Isso aí, Lucismar. Perfeito. Então, ele afirmou que é uma proparoxítona. Então, está incorreta a afirmação do nosso avaliador. A gente viu mais rápido as regrinhas, hoje a gente só estava revisando, tá, pessoal? Todas essas regras de acentuação a gente viu na aula passada. O emprego do acento gráfico em incluíram. Número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Falso, né? Incluíram hiato, número proparoxítona. Então são duas regras diferentes, né, pessoal? Então é falso. Reúnem fenômeno. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Vamos lá? Reúnem e fenômeno. Mais um minutinho para a gente fazer. Escrevam aqui no bate-papo por que reúnem é acentuado, pessoal. Por que reúnem é acentuado? Só para ver. Isto, hiato. Muito bom. Gabriel, Elaine, então. Reúnem é um hiato. Fenômeno é uma proparoxítona. Então, são regras diferentes. Tá? São regras diferentes. Mas, professor, tem dado muito falso aqui, muito errado. Lá no CESP, se eu chegar e marcar tudo errado, eu vou bem? Pessoal, o CESP, metade das respostas são certas e metade das respostas são erradas. Isso no gabarito provisório. Todo concurso tem um gabarito provisório, daí você tem um prazo de 2 dias para recorrer. Depois sai o gabarito definitivo. O que geralmente acontece no definitivo, algumas questões que eram certas, eles trocam para errado. Por um detalhezinho ou outro que a banca deixou passar, aí, uma prova de 120 itens, 62 erradas e 58 certas, mas assim, é bem pertinho, tá? No gabarito provisório, aquele que é antes dos nossos recursos, é 50%, 50%. Tá bom? Deixa eu escrever aqui. Sem som? Deixa eu só ver aqui. Mas, normal, normal. Beleza. Então. Próxima. Em relação ao texto, sempre é um texto pequenininho, né? Julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Eu só peço vocês prestarem atenção aqui no tem. Esse tem, por que ele tem acento? É um acento diferencial. Para diferenciar, que países e políticas são dois, né? Eles têm. Né? Então, por isso que tem esse acento diferencial e tem. Mas a nossa perguntinha aqui é países e políticas.
Países e políticas, tá? Se eles têm a mesma regra gramatical. Vamos lá? Gabriel, muito bom. Para quem quiser escrever a regrinha aqui, às vezes o cara acha certo ou errado, o cara chuta um, né? Vocês viram como cai hiato bastante? Isso aqui são todas questões do CESP. Então, você vai fazer um concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, acho que a GPEM também, acho que alguns desses já foram. Vocês percebam que as questões vão se repetindo. Tanto de língua portuguesa, a tabela verdade, eles vão repetindo as questões. Então, é por isso que é muito bom fazermos provas anteriores. Tá? Hoje a gente vai fazer umas 3, 4 questões da FAPEC. Tá? Vai que a FAPEC faz a nossa prova. Tá? Eu não tenho visto, percebo que pelo menos o município tem preferido as bancas de fora, tá? Para fazer os nossos concursos. Vamos lá. Países e ato, políticas, proparoxítona. Proparoxítona. Então, não é a mesma regra gramatical. Países é um hiato, políticas, proparoxítona. Então, esse item é falso, esse item é errado. Não se sabe, já estamos em junho, né? Sindicatos. Esse dia lançou uma matéria que sairia um concurso esse ano. Mas não temos nada oficial. Certinho? Mas vamos estudar, pessoal. Tá? Porque a hora que sai, 1 mês e meio a prova, e você tem que estar pronto. É muita coisa. A língua portuguesa é muita coisa. A redação tem um peso enorme. A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego do acento gráfico nas palavras construída e possíveis. Construída e possíveis. O pessoal tá craque, hein? Daqui a pouquinho eu vou aplicar outro teste com 10 questões, hein? Daí eu vou esperar todo mundo fazer. Certinho? Daqui a pouquinho. Se der tempo antes do intervalo, a gente vai fazer outro teste. Perfeito, pessoal? Falso, falso, tá muito bom. A palavra construída, o I vem sozinho na sílaba, antecedido por outra vogal. Então, hiato. Possíveis. Possíveis é paroxítona terminado em ditongo. Mas peraí, professor. Esse possível, isso aqui só acrescentando. Eu posso classificar como falsa proparoxítona? Ou proparoxítona eventual? Nesse caso aqui, não. Só é proparoxítona eventual, Gabriel, se for paroxítona terminada em ditongo crescente, ou seja, uma semivogal mais uma vogal. Possíveis, o ditongo aqui é decrescente, certinho? Não, o ditongo decrescente, não, acentua, mas eu não posso classificar essa palavra aqui como proparoxítona eventual. Tá certinha a palavra, tá? Mas essa aqui eu não posso classificar como uma falsa proparoxítona, como uma proparoxítona eventual. Beleza? Então esse item aqui é errado. Vamos lá, mais uma bonitinha para vocês aqui. As palavras países, hiato, famílias, paroxítona terminada em ditongo crescente, níveis, tá? Paroxítona terminada em ditongo. São acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical, não já em países, comparando com famílias, você já vê que é diferente. Países é o hiato, famílias paroxítona terminada de ditongo, níveis paroxítona terminada de ditongo. Então não é a mesma regra, perfeito? Beleza, tá certinho. Desde o início da década passada, os diversos governos que se alternaram no Estado vêm fechando postos fiscais. Julgue, acentua-se a palavra vem para diferenciá-la em situação de uso quanto à flexão de número. Tá? Vocês façam, a gente vai comentar o que ele quis dizer aqui. Certinho? A maioria, todos acertaram, né? Então, os diversos governos vêm, eles vêm, tá? Terceira pessoa do plural. E por que leva esse acento, pessoal? Flexão de número. O que é número? Flexão de número. Singular e plural. Estudaremos isso no nosso curso quando estivermos no assunto substantivos. Certinho?
Então, é para diferenciar. Essa flexão de número é singular e plural. Vamos ver se vai estar fácil daqui a pouquinho, tá? A gente vai dar um testezinho para vocês, tá? Essa aqui, vamos ver se vai estar fácil. Façam essa aqui. A frase abaixo está correta ou incorreta quanto à acentuação. Cumpre associar o indivíduo ao poder industrial, ou seja, ao trabalhador, ao processo de autoridade. E, não obstante, excluir alguém de uma parcela do poder. É forçosamente excluí-lo dos benefícios desse poder. Se estiver certo, coloca só certo. Se estiver errado, por que está errado? Coloca aqui no nosso bate-papo. Essa aqui eu vou dar um tempinho maior para que vocês a façam. Fundação Getúlio Vargas. Então, mesma regra de acentuação. Cóclea, paroxítona, terminado em tom crescente. Células, proparoxítona. Então, não é a mesma regra. Letra A já não pode ser. Frequências, paroxítona, terminada em tom crescente. Destruídas, é um hiato. Hiato, pessoal. Mas ela é paroxítona. Mas a gente está falando de regra de acentuação. Por que é acentuada a palavra? Então, destruídas é um hiato. Então, não é a letra B. Responsável, paroxítona. Média, paroxítona. Provavelmente a letra C. Vamos ver se não tem uma mais certa mais para frente. Frágeis, paroxítona. Música, proparoxítona. Ondulatório, paroxítona. Daí é um hiato. Então, a resposta correta dessa alternativa aqui, letra C. Perfeito? Vamos ver mais um aqui, pessoal. A correção na acentuação gráfica faz parte do cuidado com a norma culta. A opção que apresenta um vocábulo que é acentuado graficamente por razão distintas das demais. Então, todas têm o mesmo acento, têm o mesmo motivo de acento. Ele quer uma que não tem o mesmo motivo. Tá? O motivo é diferente dos demais. Vamos lá? Isso, legal? Ele está fazendo pergunta. Você sabia que quando a gente torce da TV, a hora que você bateu o celular, cada é que o professor fica assim, por uma vez na eu de tudo. Qualquer coisa no chão, eu poder muito assim. Então, o pessoal está ouvindo a gente, porque... Está ouvindo, porque eu ouvi, eu coloco o fone para poder ter essa ideia, se está saindo direitinho. D, vamos ver, gente. Famílias, paroxítona terminada de tom crescente. Desperdício, paroxítona terminada em ditongo crescente. Água, paroxítona terminada em ditongo crescente. Rodízio, paroxítona terminada em ditongo crescente. País é um hiato. Então, são 4 paroxítonas e 1 hiato. Então, item certo, letra B. Bola, todo mundo acertou, né? Isso aqui está tranquilo. Vamos lá. Agora, uma bem teórica aqui, até que para a gente poder revisar as regrinhas de acentuação. A palavra abaixo, cuja acentuação gráfica está corretamente justificada. Tá? Corretamente justificada. Vamos lá, Tânia, aproveita e já faz essa aqui. Vamos ver. Acho que todo mundo marcando A, né? Leram as outras? Vamos lá, vamos começar pela letra E, então. Gás, oxítona terminada em A, seguido ou não de S. Gás tem apenas uma sílaba, pessoal. Então já está errado. Se tem uma sílaba apenas, é monossílaba. Dá, acento diferencial? Não, é monossílabo terminado em A. Métodos, palavra paroxítona terminada em S, não. Aí essa regra paroxítona terminada em S nem acentua, né? Métodos é uma proparoxítona. Irá, oxítona terminada em A, também não está justificando. Concluíram, hiato, em que a segunda vogal I sozinha na sílaba. Perfeito? Então está correto, pessoal, letra A, todo mundo acertou. Bonitinha essa aqui, né? As duas palavras do texto são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica. Tá certo? Vamos ver aqui, quem que acerta? As duas palavras do texto que são acentuadas pela mesma regra de acentuação.
Vamos lá. Horário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá? Viável, paroxítona terminada em L. Certinho? São duas paroxítonas. Viável é hiato, pessoal? Não, porque o hiato é só quando a segunda letra é o I e o U. Então, vamos dar uma olhadinha nas outras. Tá? Só que assim, uma é paroxítona terminada em ditongo crescente e a outra é paroxítona terminada em L. Vamos ver a outra. Trânsito, proparoxítona, é monossílaba. Público, proparoxítona, rápido, proparoxítona. Perfeito, a letra C está correta. Vem, acento diferencial. Propícia, paroxítona terminada de tom crescente. A é um monossílabo tônico. Veículos. Olha só, pessoal. Veículos. Veículos é um hiato ou é uma proparoxítona? Prestem bem atenção aqui. Tá? Quem que me responde aqui? Veículos. Ele é acentuado, a gente sabe. Mas ele é acentuado porque é um hiato ou porque ele é uma proparoxítona? Nesse caso, pessoal, é pelos dois motivos, né? Mas a proparoxítona precede. Certinho? Precede. Então, ele é acentuado porque a antepenúltima sílaba é a mais forte e todas que eu tenha, no caso, a classificação, tá? Veículo será proparoxítona. Foi até bom ter aparecido aqui. Bom, a resposta correta seria C, tá certo? Agora aqui, pessoal, regra de acentuação gráfica. Eu brigaria pela A também. Eu solicitaria anulação dessa questão. Porque horário é paroxítona, viável é paroxítona. Público é proparoxítona e rápido é proparoxítona. Então, aquelas, e o pessoal que já estudou comigo aí sabe que toda questão que não fica bem claro, tá, eu faço recurso. Essa questão aqui, eu faria recurso dela, tá? Então, só para questão bonitinhas aqui, dá trabalho. E as nossas provas da FAPEC, tá? As nossas provas da FAPEC, elas deixam muita discussão. Muita. Sempre a gente se pega nas questões de português e discute bastante. Então, horário e viável são duas paroxítonas. Mas, professor, viável é hiato? Lembrando da regrinha dos hiatos. É bom aparecer uma questão dessa aqui. Hiato é o I e o U, na segunda sílaba, acentuado. O A, ela é sempre vogal, certinho? Então, são duas paroxítonas. Público e rápido, duas proparoxítonas. Então, o gabarito oficial veio C, mas eu brigaria com a banca. E na letra E, veículos, tá? Por ser proparoxítona, tá? Ela tem prioridade, antiguidade, né? Então, o motivo de veículos é proparoxítona, questão bem bonitinha. Essa aqui é interessante. Tem caído muito nos concursos militares recentemente e algumas provas da Carlos Chagas. Assinale a alternativa que indica a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico. Ou seja, você tira o acento, fica sem sentido, tá? Tirando o acento, ela vai ter outro sentido, né? Mas qual que eu tiro o acento, fica sem sentido nenhum. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. A palavra científico é um substantivo. A gente já vai vendo aqui as classes gramaticais. Tira o acento, fica científico. Cientificar é dar ciência, é um verbo. Então, eu tirando o acento, eu tenho uma palavra que tem sentido. Então, ela pode ser empregada sem acento. É verbo. Tira o acento do E, fica E. Fica o que? Uma conjunção aditiva, né? Então, tem sentido também. Até é preposição. Tira o acento do até. Até é um verbo atar, né? Físico, tá? Físico. Tira o acento do físico. Fica físico.
Tem sentido? Vítima. Tira o acento da vítima, fica vítima. Tá? Não existe o verbo fisicar, mas existe o verbo vitimar. Fica se vitimando, né? Então, a palavra que sem acento fica sem sentido, tá? É a palavra físico. Tá bom? Mais uma, tá? Do mesmo sentido que eu coloquei para vocês. Mais uma. Assinale a alternativa em que o vocábulo indicado só pode ser grafado com acento gráfico. Vamos lá? Vamos lá, gente. História. Tira o acento de história. Historia. Tá? Existe o verbo historiar? Existe, né? Tira o acento do fica e. Tem. Tira o acento do tem. Existe o tem sem acento. País. Tira o acento do i, fica paz. Com sentido. Econômico. Tira o acento do econômico, fica econômico. Tá? Fica sem sentido, né? Então, letra B. Letra B. Bacana essa, né? A maioria acertou. Vamos fazer mais uma, pessoal. Vocês viram que eu gosto muito de exercícios. Vocês percebam que a gente consegue explicar, aprofundar e entrar nos detalhes fazendo exercícios? Tá certo? A sinal alternativa é que indica os vocábulos do texto que não são acentuados pela mesma regra de acentuação gráfica. Essa aqui estão divergindo, muito bom. A, B, E. Vamos lá, nós temos mais duas questõezinhas, depois dessa a gente vai para o nosso intervalo, tá? Aqui, pessoal. Após e só. Após. Tem duas sílabas, né? Então ela é oxítona. Só tem uma sílaba apenas, então ela é monossílaba. Petrópolis. Tá? Proparoxítona. Hortus. Proparoxítona. Detalhe, voltando lá no enunciado, ó, não são acentuadas pela mesma regra. Certinho? Então, a letra B são possuíam, hiato, constituídas, hiato. Através, oxítona, também oxítona. Vácuo, paroxítona, municípios, paroxítona. Vocês viram que ele nem complicou nessa questão, com uma anterior que foi bem complicadinha. Uma prova de nível superior. Então, letra A, né, pessoal? Após e só. Não confundam, tá? Porque aqui parece que elas são bem parecidas, né? Só que após é oxítona. E só é monossílaba. Parece que é a mesma regra, mas não é. Perfeito? Tomem cuidado, que isso é uma pegadinha das bancas. Assinale a palavra que tenha sido acentuada seguindo a mesma regra de distribuídos. Então, primeiro a gente tem que saber por quê, tá? Que é distribuído e acentuado e procura uma nas alternativas. Bom, alguém falou aqui que errou feio, né? Então, o que faltou? Ler o enunciado. Em 2009, foi quando eu comecei a fazer concurso, fiz um concurso do TJ, uma prova bem tranquila, tá? Era FADEMES naquela época. Tinha FADEMES e FAPEC. Eu fiz a prova da FADEMES. O enunciado era assim mesmo. Todas estão corretas, exceto... E eu não li essa parte. Então, é uma questão de concordância daquelas bem sem vergonha mesmo, que todo mundo mata. E eu não li, marquei logo a letra A, e ele queria a errada, tá? Todas estão corretas, exceto. Bom, de lá para cá, quando eu vou fazer prova, eu já escrevo o que ele quer. Ele quer a certa ou ele quer a errada? Escrevo com a caneta mesmo. Até tem provas lá que eu posso até mostrar foto para vocês aqui, que eu escrevo em toda a questão de língua portuguesa. O que eu quero na questão? O certo ou o errado? Depois eu vou procurar. Beleza? Exceto. Faltou um C aí, né? Exceto. Então, todas estão certas. Exceto, ou seja, menos. Tá? Exceto é exclusão, né? Menos tal.
Vamos lá? D e E, né? Então, vamos lá. Distribuídos, o porquê que é o acento? O I vem sozinho na sílaba, antecedido de vogal, então ele é acentuado porque é um hiato. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Sócio, paroxítona terminado em tom crescente. Tá certo? A palavra está acentuada corretamente, mas não é pela mesma regra. Sofrê-lo, tá? É oxítona, não é a mesma regra. Lúcidos, paroxítona, não é a mesma regra. Constituir, é um hiato. O professor vem na última sílaba e distribuídos na sílaba anterior. É o motivo que é acentuado. É o I ou o U sozinho, na sílaba, antecedida por outra vogal na sílaba anterior, o acento agudo, porque é um hiato. Então, letra D, constituir. E órfãos é acentuado porque é uma paroxítona. Então, olha só, sócio e órfãos são iguais. Então, não poderia ser a mesma regra. Tá certo? Senão nós teríamos duas corretas. Perfeito, pessoal? Vamos fazer a última aqui antes do intervalo? Um minutinho para fazer e um minutinho para corrigir. A gente vai para 10 minutinhos de intervalo, tá? Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regras distintas das demais. Então, nós temos 4 pela mesma regra e uma pela regra que não se encaixa. Amazônia, paroxítona, terminada de tom crescente. Planetária, paroxítona, resistência, paroxítona, níveis, paroxítona. Países, é um hiato. Países, é um hiato. Então, a analista de sistemas é uma prova já de nível superior, né? Então, letra E, certo? Letra E. Então, a gente volta do intervalo, então são 19 horas, tá? São 19 horas. A gente volta do intervalo fazendo o nosso teste, tá? Então, a gente faz um teste antes de dar o assunto, tá? E faz um teste depois que termina o assunto, tá certo? É para ver o desempenho da turma. E hoje eu vou esperar toda a turma fazer. Beleza, pessoal? Então, são 19 horas, voltaremos 19h10. Nós temos aberto, tá? Claro que vocês não poderão fazer, tá? O curso, tá? Conhecendo as relações étnico-raciais. Tá? É um curso que vai funcionar de 15 de junho, então daqui a uns dias, na semana que vem, a 14 de julho. Tá? Então, é um curso de 30 horas e funcionará nesse mesmo horário aqui. Então, indiquem para os conhecidos de vocês que queiram fazer um curso de 30 horas, que as inscrições estão abertas, e tem mais alguns cursos, depois eu vejo para vocês quais são. Beleza, pessoal? Já voltamos. 19h01, então 19h11 a gente volta. Pessoal, voltamos. Para não confundirmos, tá, com a lista de chamada, que o link é parecido, tem essa lista de exercícios, são 10 questões. Hoje eu vou esperar que todos façam, então sem preguiça, por favor. Aí eu quero saber da evolução, tá? Esse teste serve, por isso que eu faço um sem o conteúdo e faço outro depois do conteúdo, depois de muitos exercícios, e a gente comenta todas as questões desse teste. Então, vocês podem clicar, no celular é bem fácil fazer, as questões são curtas, mas metade tem pegadinha, tá? Então, leiam, tá bom, gente? Então, nós temos, eu daria 10 minutos, tá? Com 10 minutos eu vejo quantos fizeram. Nós estamos com 168 alunos. Então, quando 100 fizerem, pelo menos, a gente começa a corrigir. Sem correria, sem pressa, tá? O motivo é fixar o assunto. Isso aqui, depois de salva em PDF, coloca lá em material de apoio, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dificuldade, eu não estou conseguindo fazer, então, pelo menos acompanhe com a gente a correção. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Eu até vou projetar as questões aqui, tá? E vou passando aos poucos, vocês vão fazendo aí e enviando, tá? Podem começar a fazer. Pessoal, enquanto o pessoal vai terminando, muita gente já fez.
Impressionante a nota da turma. Então, a nota que mais saiu foi a nota 9, tá? Mais de 20 notas 10. A média da turma, somando todos que fizeram, dividido pelo número de integrantes que fizeram, a média é 8,07. Excelente nota. E o intervalo, a menor nota foi 4 e a maior nota foi 10. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta excelente para quem é professor. No nosso dia a dia, já que voltaremos dia 20 e poucos de julho, né, para a sala de aula, mas a aula será híbrida, né? Então, muitas atividades serão feitas em casa ainda. Então, a média que mais saiu foi a gente demonstra aqui para os alunos. Agradeço as palavras, né, de uma colega, tá? Mas eu gosto muito desse tipo de atividade e aprendi isso naquela gramática que eu mandei para vocês no grupo, que antes de começar o conteúdo, dá um teste com 10 questões. Depois que vê todo o conteúdo, dá um teste similar com 10 questões e você avalia, opa, eu progredi. Eu progredi. Então, eu coloco todas as regras de acentuação aqui, nesse caso aqui, e verifico. Então, pessoal, 126 respostas, excelente, e a média foi essa aqui mesmo, tá? Agora está baixando um pouquinho, 8,04, tá? Mas a média acima de 8. E lembrando que a média nossa inicial foi 6 e pouco, não estou lembrado, depois eu vejo ali. Tá? Então, depois eu mando no grupo o link do teste passado, e esse teste aqui, quem não fez pode fazer, vai seguir vindo para mim. Tá bom? Vai seguir vindo para mim essa lista aqui. Deixa eu abrir até o WhatsApp aqui depois e mando essa lista para você, depois que eu corrigir, e a lista passada. Para que vocês façam depois, pode seguir enviando, quem não enviou ainda, e a correção a gente vai fazer aqui agora com vocês. Mas excelente a média da turma, fiquei muito feliz. Certinho? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá as nossas questões. Então valem 10 pontos, são 10 questões. Então, você tinha que colocar o nome e o e-mail, né? Vamos lá, questão número 1. Número 1. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui. Tá? Quem não fez pode seguir fazendo, tá? Ou manda depois, até para a gente não perder muito tempo. A sequência de palavras é constituída respectivamente por oxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona e proparoxítona. Então vamos lá. Cariri, oxítona. Chico Brás, oxítona. Viva, paroxítona. Patrimônio, paroxítona. Universalíssima, proparoxítona. Então esse item é o que, pessoal? Verdadeiro, né? Verdadeiro. A número 1 é verdadeiro. Número 2, pessoal. São acentuados graficamente por serem paroxítonos. Júri, paroxítona terminado em I. Fóssil, paroxítona terminado em L. Hífen, paroxítona terminado em N. Abdômen, paroxítona terminado em N. Oásis, paroxítona terminado em I, seguido de S. Tá certo? Então, todas são verdadeiras, né, pessoal? Então, verdadeiro. Então, olha só, pessoal. Depois eu mando para vocês o link do grupo do WhatsApp, para quem não entrou ainda. Depois que vocês entrarem no finalzinho da aula, eu coloco as duas listas para vocês fazerem, tá? Júri, não tem problema, paroxítona terminado em I. Fóssil, paroxítona terminado em L. Hífen. Qual que é o detalhe, pessoal, do hífen? Agora a gente colocou a listinha, tá? O pessoal vai assinando enquanto eu explico aqui. Hífen. O plural de hífen é hífens. Então, hífens não leva acento. Lembrando que hífens tem dois plurais. O plural de hífen é hífenes e também o plural de hífen é hífens. Hífenes leva acento, hífens não. Abdômen. Abdômenes leva acento. Abdômenes. Tá? Abdômenes é outro plural de abdômenes, leva acento. Abdômenes não leva acento. Então, tem uma dica que a gente sempre passa em sala. Quais são as paroxítonas acentuadas? Todas. Todas, professor, sim. Menos as que terminarem em AEO, em e ex. Exemplo de palavras paroxítonas que não são acentuadas, que mais caem em prova. Rubrica. Então, não é rubrica,
K, não rúbrica. Ibero, sem acento, bisantropo, filantropo, são, terminam em AEO e não levam acento. Certinho? Hífens, não leva acento. Tá? Abdômens, também não leva acento. Então, são palavras que a gente pode guardar. Uma que sempre cai, biquíni, paroxítona terminada em I, acentuado. A mesma regrinha de júri. Verdadeira essa segunda, então. Em relação às regras de acentuação, as palavras obedecem à mesma regra. Últimas, proparoxítona. Décadas, proparoxítona. Século, proparoxítona. Segue a mesma regra? Sim, verdadeiro. Na sequência de palavras, tá? Na sequência de palavras, a acentuação gráfica se justifica pela mesma regra, além... Eu achei que essa regrinha que faltou um pedacinho na questão, não faltou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que faltou um pedaço da questão aqui. Tá? Ah, tá aqui. Além, médio e A. Além é oxítona, médio é paroxítona, A é monossílabo. Então, esse item aqui é falso. Esse item aqui é falso. Todos os vocábulos são acentuados por se enquadrarem na mesma regra de tonicidade. Parâmetro, proparoxítona. Líquido, proparoxítona. Álbuns, paroxítona. ênfase, proparoxítona. Tórax, paroxítona. Então, tem paroxítonas e proparoxítonas, então não é a mesma regra. Esse item aqui é falso, pessoal. Esse item aqui é falso. Vamos lá? Todos os vocábulos são acentuados por se enquadrarem na mesma regra de tonicidade novo. Parabéns, oxítona. Camelôs, oxítona. Pavê, oxítona. Guaraná, oxítona. Ninguém, oxítona. Então, vocês viram que ele usou quase toda a regrinha de oxítona. Então, oxítonada em A, E e O, em e ens. Toda a regrinha de oxítonas apareceu nesse item aqui. Então, você pode ver, ó, camelô, tira o acento, fica camelo, né? Então, pode ser escrita com acento ou sem acento, mas ela muda de sentido. Próxima questão. Prestem bem atenção nessa aqui. Ó, as paroxítonas ideia e apoia não são acentuadas. Já as oxítonas terminadas pelo mesmo ditongos abertos, coronéis, heróis, recebem acento gráfico por marcar a sílaba tônica. Verdadeiro, né? Perfeito esse item aqui. Bem bacana. Vamos ver a próxima. As palavras trânsito e transita. Trânsito, substantivo. Transita, verbo. Tá? Classificam, respectivamente, como proparoxítona e paroxítona. Vamos ver. Trânsito, separa a sílaba. Proparoxítona. Transita, paroxítona. Tá, mas é uma paroxítona não acentuada, né, pessoal? Não acentuada. Jiboia não tem acento, tá? Jiboia, A. Então é ditongo aberto. O ditongo aberto só leva acento quando for na última sílaba, tá? Jiboia já teve acento na ortografia antiga. Jiboia, assembleia, ideia, tá? O falo gaúcho, mocreia, tá? Não levam mais acento. São ditongos abertos, mas não são mais acentuados pela nossa nova ortografia. Tá? Eles não são acentuados. Beleza? Vamos lá, pessoal. A palavra saúde é acentuada por se tratar de um hiato. Perfeito. O U vem sozinho, tá? Na sílaba, antecedido por vogal. Então, é um hiato. Vamos lá? Explicação da primeira. Tá. Nós vamos terminar, eu volto na primeira questão, tá bom? A palavra futevôlei é paroxítona. Já a palavra ônibus é proparoxítona. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Tranquilo. Vamos lá? Vamos voltar na primeira questão? Então, nós tivemos 140 alunos fazendo o teste. Certinho?
140 alunos fazendo o teste. Vamos ver aqui. Vamos ver a média da turma. Já faço a primeira de novo. Tá? Um resumo aqui. A média da turma foi 8,01. A mediana, tá? A nota que está no meio. Tá? Então, a mediana é a nota 71 agora. É 8. Então, está bem no meio das notas, colocando da menor para a maior. E o intervalo é de 4 a 10. A menor nota foi 4 e a maior foi 10. Certinho? Então, tem 26 notas 10. Tem 44 notas 9, muito bom. 18 notas 8. 25 notas 7. 6 notas 18. 5 notas, 8 notas 5. Tá? E 2 notas 4. Vamos fazer a primeira questão de novo? Questões, perguntas. Questão número 1, pessoal. A sequência de palavras é constituída respectivamente por oxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona e proparoxítona. A primeira, Cariri, oxítona. Chico Brás, oxítona. Viva, paroxítona. Patrimônio, paroxítona. Universalíssima, proparoxítona. Item verdadeiro, tá? Item verdadeiro. Beleza, pessoal? É que o pessoal começou a chutar porque eu comecei a fazer as questões, então por isso começou a baixar um pouquinho, né? Mas foi pouca coisa. Tá bom, pessoal? Foi pouca coisa. Então, se alguém tiver o link do grupo aqui, que está bem lá para trás, tá, e puder colocar para a gente, eu vou achar aqui para colocar. Aqui, achei. Tá? O link. Então, você entra lá no WhatsApp, tá? E pede para participar do grupo. Tá? Mais para frente, eu vou colocar aqui para vocês essas duas listas, tá? A de terça passada e a de hoje. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, voltando para a nossa aula. Voltando, a gente já viu a avaliação. Vamos ver se está diminuindo mesmo. Resumo. 8,03, manteve. Tá? Nós temos 142 respostas. Então, tem 25 para responder. Então, vocês podem responder depois, tá certo? Podem responder depois e a gente vai corrigir. Bom, voltando aqui para os slides que seriam da aula de hoje, né? Seriam da aula de hoje, para a gente corrigir. Tá? Onde a gente parou na última aula. Esse aqui já foi. Aqui. Acho que esse aqui até já vi, mas é bom a gente ver novamente. Isso aqui eu falei hoje com vocês. Tá? Isso aqui eu falei hoje com vocês. Segundo a nova ortografia, não é mais acordo ortográfico, tá, pessoal? Sim, esses testes a gente vai salvar em PDF lá nas atividades, tá? Todos os testes que a gente fizer aqui, com o gabarito. A segunda nova ortografia não é acordo ortográfico, tá, pessoal? É nova ortografia, ou ortografia vigente, ou ortografia oficial. O uso do trema em frequentar é facultativo, tá? Então, aqui 10 segundinhos para fazer, né? Não precisa nem perder muito tempo com essa aqui. Vamos lá? Acho que todo mundo acertou, né? Tá ficando fácil, né? Acentuação, estão ficando craques. E por que o professor insiste muito em acentuação? Porque toda prova, principalmente as da FAPEC, cai uma ou duas questões de acentuação. Tá? Você pega... A FAPEC não é muito disponibilizar provas. Eu trago questões aqui que eu tenho dos concursos que eu participei, que os alunos trazem para a gente, tá? Os concursos que agora ela está fazendo da UFMS. Só entra lá, ingresso.ufms, lá tem as provas anteriores, todas da FAPEC.
Frequentar em língua portuguesa, nós não temos mais o termo, é proibido. Tá? Então, esse item está errado, não é facultativo. O vocábulo você, tá? Deve ser acentuado por ser oxítona, terminada em ditongo aberto. Não é? Estão ficando espertos, hein? Muito bom. Ditongo aberto, que absurdo! Ei, el e oi. Isso são ditongos abertos. Então, você, oxítona terminado em e. Perfeito? Então, está errado. É falso esse item. Família. Recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de história e farmácia. Certo ou errado? Pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês, que a última prova, o último concurso do município, ele foi meio engraçado. Na minha parte geral, tinha raciocínio lógico, acho que 7 ou 8 questões, e não tinha língua portuguesa. Então, por favor, quem tem uma prova que não seja de língua portuguesa, tá, para a de letras, né? Letras portuguesas ou letras em inglês, que tenha a prova, tá, de português, pode ser de qualquer outra área. Mande uma foto para mim, por favor. Daí, na próxima aula, eu já trago questões para a gente fazer. Então, quem tiver, tá, mande. A nossa aula é de segunda a quinta, tá, Andréia? Tá? Segunda e quarta, a professora Andréia, tá, xará. Terça e quinta, aula comigo, tá bom? Igor, você consegue... Você pode responder pelo link? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp essa mesma... As duas listas, a de hoje e a da aula passada, tá? Naqueles últimos 10 minutinhos que a gente fica conversando aqui, tirando dúvida. Tá, Didi, manda para nós, por favor, no meu WhatsApp, vocês têm aí, né? Então, quem tiver a prova, manda para a gente trabalhar com vocês, tá bom? Família, paroxítonas terminadas em ditongo crescente. História, farmácia, paroxítonas terminados em ditongo crescente. Esse item é verdadeiro. Feito? Vamos lá. Tá, manda para nós, Paula, por favor. Saúde recebe acento gráfico pelo mesmo motivo de raízes e faísca. Vamos lá? Tá, manda no WhatsApp do professor que tem no grupo aí. Não. Deixa eu mandar para mim. Pessoal, mandem para mim a prova, tá? Vou colocar meu telefone aqui para vocês. Tá? Daí manda para mim. A gente digita, formata, vê o gabaritinho e resolve aqui na próxima aula. Vai resolvendo, tá? Vai resolvendo com vocês, tá bom? Então, saúde, faísca e raízes todas são hiatos. Item verdadeiro, com certeza. Bom, agora são questões estilo as nossas provas aqui. Então, eu coloco questão tipo CESP até para forçar o raciocínio, para a gente ir evoluindo, vai pegando prática, e agora a gente vai trazer questões mais complexas um pouquinho. A única palavra que pode, ao perder o acento, não. Olha esse não em negrito, em letras maiúsculas. Gera outra palavra existente na língua, é? Vamos lá? Só está esperto, né? Ninguém. Então, prática. Tirou acento, fica pratica, verbo. Pedirá, tirou acento, fica pedira. Pedirá, futuro, pedira, pretérito mais que perfeito. Até, tirou acento, fica ate, que é um verbo atar. Então, item correto, letra B. Todo mundo acertou, né? Essa aqui é da FAPEC, tá? Essa é da FAPEC, bem elaborada, mas contempla as nossas regrinhas. Esse aqui eu vou dar 2 minutos para que vocês façam, tá? A gente tem mais uma da FAPEC, e a gente vai encerrar. Tá?
Vamos deixar para esse tempo até para colocar, eu vou colocar lá no grupo, tá? Já. Vamos lá, pessoal. Letra A, todo mundo? Certeza? A gente já manda o link da chamada, tá? Alternativa que traz informação correta sobre a respectiva regra de acentuação das palavras e seus pré-requisitos. Na palavra saía, ele quer a correta, tá? Na palavra saía, o I recebe acento gráfico porque forma hiato com a vogal anterior. Tá? Constitui sílaba e não está precedido de ditongo. Além disso, não é seguido de NH. Perfeito. Tá? Veio toda a regrinha aqui, né, pessoal? Bacana. Ele quer a correta. Mas eu aconselho sempre a ver se tem uma mais certa que essa. Né? De repente você volta e encontra o erro. Vamos lá? O I da palavra saía está indevidamente acentuado. Não. Tem saia e saía. Tá? Saia é um substantivo, saía é verbo. Certinho? Está indevidamente acentuado, pois a palavra paroxítonas, o I, que forma hiato, não recebe acento gráfico, não. C. A palavra herói está indevidamente acentuado. Não, herói de tom aberto deve levar acento. Pois não acentua graficamente vogal tônica dos ditongos abertos E e OI. Acentua-se na última sílaba, tá? Na penúltima, tipo assembleia, tá? Epopeia, mocreia, não levam mais acento. Letra D. As palavras por e pode também poderiam ser grafadas sem acento, pois as regras de ortografia em vigor consideram facultativos. Não, pessoal. O acento diferencial é obrigatório. O que por sem acento é preposição. Pode, fica pode sem acento. Então, ela vem até um pedacinho certo, né? Agora falou facultativo? Não. Tá certo? Letra E. Opa. Letra E. As palavras por e pode não deveriam estar acentuadas, não. Então, letra A, certinha, né, pessoal? Vamos ver a última da aula de hoje. Tá? Da FAPEC também. Então, vocês viram que foi bem fácil essa, né? A maioria acertou. Um outro, que talvez tenha marcado a letra D, mas depois viu que não tinha motivo. Vamos lá? Mais uma questão da FAPEC. A FAPEC fez as provas do vestibular também, tá? Final do ano, a prova do PASSE. Todas essas provas, tanto desse ano como do ano passado, estão disponíveis no site da FAPEC. A gente pode pegar essas provas e resolver, tá? Prometo que eu vou procurar mais uma ou duas questões de acentuação para a gente fazer depois. Assinale a alternativa que não há erro de acentuação nas palavras em destaque. Pessoal, quando não há erro, tem que estar o quê? Correta. Então, uma pegadinha. Tá? Deve estar fácil aqui, então. Tá? Ele quer a correta. Ao terminar de usar pincéis de tom aberto, então levaria acento. Tá? Até que saia, tá? Toda a tinta. Mas o pincel já está errado, né? Já não ia entrar. Esta casa, não. Esta casa, já está errado, né? Já não vou nem perder tempo com ela. Letra C. Para que seu bolo fique mais bonito, use forma redonda. Não. Esse acento em forma caiu em 70. Tá? Poucos aqui eram nascidos em 70, né? Já teve acento em forma, mas caiu em 70. Esse cobrilo também não leva acento. Então, letra C também não é. Vou pôr as caixas nesse armário. Verbo teria que ter acento. Certinho? Vou pôr as caixas neste armário. Perfeito. Como elas contêm acento circunflexo. Itens não leva acento. Frágeis leva acento. Tá? Não tem como ser AD, porque itens não leva acento. É que nem hífens. Tá certo? E frágeis levaria acento na D. Então a D está toda errada. Tá? Então ele quer, aqui não há erro, ou seja, aqui está correta. Então, letra E, todo mundo concorda? Tá? Então, vou pôr esse acento diferencial porque é um verbo. Contém acento diferencial, ela contém, com acento agudo, elas contêm circunflexo.
Itens não leva acento e frágeis leva acento, paroxítona terminado em ditongo. Então, essas são questões da FAPEC. 1957. Tá? Agradeço a todos pela presença, com fiozinho, com chuva. Veio bastante gente. Tá? Aula boa, gostei da participação da turma, isso é importante, essa participação. Tá? Porque a gente... Contém? Aqui, contém. Eu vou colocar até aqui no bate-papo, tá? Então, se for ele, contém. Terceira pessoa de singular. Eles. Contém. Tá? Eles contêm. Já foi, passou, né? Terceira pessoa do plural. Então, contém com acento agudo é ele, contém com acento circunflexo, eles. Tá bom, pessoal? A gente volta na quinta, assunto novo, a gente já começa fazendo aquele testinho, que a gente sempre faz no começo de cada assunto. Tá? Agradeço a... Professor. Oi, por favor, pode falar. O senhor pode repetir que dia que é a aula, professor, por favor? As aulas são segunda a quinta, tá? Segunda e quinta? A quinta. Tá? Segunda a quinta. Ah, tá. A minha aula terça e quinta, professor André, segunda e quarta. São assuntos diferentes, vocês têm que assistir todas as aulas, tá bom? Ah, entendi. Tá bom, professor. Obrigado. Então, e a chamada? Como é que a gente faz? Já foi várias vezes hoje, vou colocar de novo para você ver. Tá bom? Tá bom, obrigado. Isso aí, André. Então, a gente... Aí a chamada, pessoal, para quem não assinou ainda. Tá certo? Agradeço a professora Ramatildes, Clarindo, nossos tutores, tá? A aula de hoje, mesmo com chuva, não caiu nenhuma vez a nossa internet aqui, então, tudo certo. Tá bom? Professor. Pois não. Eles contêm acento circunflexo por conta do... Para diferenciar de ele contém com acento agudo, para não ficar igual. Tá? Se eu colocar sem acento, contém, né? Na terceira pessoa do singular. Então, exemplo, ele tem, sem acento, terceira pessoa do singular. Eles têm, com acento. Agora, quando for mantém, contém, retém, o ele é com acento agudo e o eles com acento circunflexo. Tá bom? Sim, por conta do plural, certo? Isto. Com acento circunflexo é plural, com acento agudo é singular. Ah, entendi. Muito obrigada, professor. Valeu, Josi. Fica com Deus. Boa noite. Eu também, até. Obrigadão. Didi, manda a prova, não vai esquecer. Professor. Oi, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui fora do contexto, mas é uma dúvida que eu estou tendo. Sim, Quando pois as pessoas estão cumprimentando, eles falam boa noite a todos e a todas. Na gramática, como é que funciona isso? O gênero não seria masculino para todos? Se forem todos meninos, tá? Boa noite a todos. Se forem todas meninas, boa noite a todas. Se tiver meninos e meninas, boa noite a todos. Ah, tá? Sim. Sim. Obrigada. Então, valeu. Professor. Oi? Como é que eu vejo os slides das aulas? Eles estão lá em material didático, né? Material didático lá onde você entra. Tem o link para você entrar na aula, abaixo tem as atividades, que a gente já vai fazer uma na quinta, e do lado tem material didático. Lá tem todos os slides, a gente já colocou antes das aulas lá. Certo? Ah, tá. Obrigada. Tá? A notificação, geralmente a gente atualiza, tipo a de hoje eu atualizei, eu vou acrescentar essa aula também lá. Já tem, sem os exercícios. Eu acrescentei novos exercícios hoje e coloco lá. Valeu, Ana Paula. Fique com Deus. Tchau, professor. Obrigada, tá? Tchau, Tânia. Fique com Deus. Eu também.